você que está na sua casa, dê lugar ao Espírito de Deus que está neste lugar. Eu recebi uma cura instantânea agora. Eu recebi uma cura instantânea. Você crê? Se você crê, você recebe. Deus mudou a liturgia deste culto por causa de você. Por causa de você. Desde madrugada, a mensagem estava pronta. A mensagem estava pronta. Deus mudou a liturgia desse culto. Deus tem coisa linda para fazer neste lugar. Deus tem coisa linda para fazer na nossa vida. Ah, se você estava prostrado, pega o teu leito e anda. Deus tem coisa linda para fazer. Abra o seu coração. Adore ao Senhor na sua limitação. Diga: Senhor, eu não mereço, mas a tua graça está disponível. A tua graça está disponível, Mônica. A tua graça, Júlia, está disponível, Sara. Mateus, a graça do Senhor está disponível para você, Tamires. Júlia, Ariambalabarse, Cantalamas. Há uma graça, uma presença disponível. A misericórdia do Senhor é a razão de não sermos consumidos. Há uma graça de Deus. Hoje é uma noite de cura, de libertação. Irmãos, eu estou suando aqui, vocês não têm noção. Você vai ser curado. Você vai ser curada. Eu não tenho palavras motivacionais de mim mesmo, mas eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração, porque eu venho aqui em nome do Senhor dos Exércitos. É Ele quem cura, é o nome dEle que cura, é a presença dEle que cura, é a presença que renova, é a presença dEle que sustenta, é a presença dEle, é a presença dEle. Com a presença dEle o resto vira pó. Com a presença dEle o resto vira pó. Irmãos, Deus mudou a liturgia. Desde ontem à noite o Senhor está trabalhando no meu coração. Por quê? Porque Ele quer falar ao nosso coração de maneira profunda. Ele quer nos colocar no seu tempo. Ele quer nos colocar alinhados à sua visão. Obrigada, Senhor, pela palavra que será ministrada. Obrigada por esses louvores, Senhor, por a presença do Teu Espírito Santo. Senhor, que toda mente esteja cativa à Tua presença. Senhor, que toda voz humana, que toda voz do inferno, que toda voz que queira roubar de nós aquilo que o Senhor tem para nós, seja repreendida em nome de Jesus. Porque nós estamos aqui não numa autoridade nossa, Senhor, porque nós não a temos em nós mesmos, mas nós a temos em nome do Senhor Jesus. Senhor, as Suas promessas serão renovadas no nosso ouvido, no nosso coração e na nossa mente. Senhor, o Senhor liberará a cura necessária para irmos na caminhada. Senhor, o Senhor liberará a unção, a força necessária, é o combustível da próxima fase, Senhor. Porque o Senhor nos dá na medida certa, não mais para que não tenhamos desperdício, não menos para que fiquemos, Senhor, à mercê. O Senhor nos dá a medida, e já te agradecemos, já te engrandecemos, Senhor, porque o Senhor continuará manifestando-se neste lugar. Que haja uma liberdade total do Teu Espírito, Senhor, total do Teu Espírito, Senhor. Que vidas que estão nos ouvindo, em casa, no trabalho, volta para o Senhor, volta para o Senhor, volta. Dos teus pecados o Senhor não se lembra. Quando você se arrepende, confessa e deixa, e as consequências Ele te dá sabedoria para lidar com elas. Volta para o Senhor. Tenha um reencontro com Ele, tenhamos um reencontro com Ele. E nós que estamos aqui sem nos desviarmos, muitas vezes deixamos de servi-lo com a inteireza do nosso coração. Pode sentar-se, queridos. Aleluia. Aleluia. Irmãos, dê liberdade à presença do Espírito Santo. Irmãos, eu sou chamada para a área de ensino. Eu gosto de coisa tudo ajeitada. Deus quebrou tudo hoje. Deus quebrou tudo.
E ele usa isso. Aleluia, andalamas. Olha, coisa linda o que Deus está fazendo. Você tem que se escancarar. Eu sou filha de nordestino. Eu aprendi que a gente se escancara para Deus. A gente se abre para Deus. A gente não deixa nada. Porque ao Senhor a gente não esconde nada. Minha amiga que já foi faz tempo. Tô nem aí. Porque o que Deus quer fazer hoje, o que Deus já está fazendo hoje, é algo profundo para a próxima fase. Para a próxima fase. Canta na manassa. E nós temos duas reflexões para fazer sobre a lepra, a hanseníase. E a primeira reflexão está em 2 Reis, capítulo 5. Coloca pra gente, por favor. Aleluia. Naamã, você conhece? Eu vou tê-la como conclusão da mensagem. Porque o que Deus colocou no meu coração para a gente começar a conversa, vou ler essa parte, é daqueles 10 que foram e só um voltou. Esse é o tema da mensagem de hoje. Só um voltou. Só um voltou. Só um voltou. Por que 9 não voltaram? Por quê? Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor. Por meio dele, o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. E depois eu vou contar essa história. Não precisa colocar agora, deixa só na aguda. E Lucas 17. Lucas 17 pra gente. 17. E respondendo Jesus disse, vê se está certo, se eu anotei certo. Não foram 10 limpos? E onde estão? Lucas 17. E respondendo Jesus disse, não foram os 10 limpos? E onde estão os 9? Irmãos, hoje a gente nem fala lepra mais, a gente fala hanseníase. E são poucas as pessoas que a gente vê, né? Ainda bem que as coisas evoluem. Ainda bem. Pode tirar, por gentileza. Graças a Deus por isso, que é uma doença terrível. É uma doença terrível. E essa doença, ela tem algumas particularidades, né? E aqui, não é uma frase motivacional da Rosana. 10 foram curados e só um voltou. Quem que falou isso? Jesus. Jesus falou, tem 9 ingratos aí. 10 foram curados de uma doença que não tinha cura. Ainda é uma doença crônica. Não tinha cura. Essa pessoa ficava sem âmbito social. Essa pessoa, a pele dela perde a sensibilidade, tanto que ela cai depois. Ela não tem sensibilidade. Ela fica em feridas. Ela não tem cura. Jesus curou os 10. Só um voltou. Gente, 10% só voltou para agradecer. Pouco, né? Pouco demais. Semana passada, eu pedi indicação do jardineiro da frente. E eu esqueci de agradecer o vizinho. Nos ajuda. Faz a gente não olhar para trás e dar a mão para aquelas pessoas que nos deram a mão quando nós precisamos. Mas Jesus vem categórico. Nossa, olha, 10 foram curados. Cadê os 9? Repita. Será que nós somos esses 9? Expressar gratidão é expressar com a vida. Não é só dizer muito obrigado. Dizer muito obrigado é um estilo de expressar gratidão. Tem várias maneiras de expressar gratidão. Expressar gratidão é fazer como o pastor Marcos falou hoje.
da família querida. Expressar gratidão é falar bem deles quando eles não estão aqui. Não é? Expressar gratidão é lembrar de alguma coisa que eles gostam e enviar para eles. Tem tantas maneiras de expressar. Mas Jesus foi claro em dizer, cadê os 9? Sabe por quê? No Código Civil está escrito que a ingratidão é uma falha moral. Sabia disso? É ruim ficar perto de pessoas ingratas. Ingratidão é uma falha moral. Por isso que a Bíblia diz, em tudo dai graças. E a gente está falando de uma bênção gigante, de uma bênção enorme. Porque a hora que dói, a gente se movimenta. Mas a hora que a dor passa, a gente se distrai. Porque a gente é humano. Então aqui, a gente tem algumas lições para aprender. O que eu tenho que fazer para ser uma pessoa que esteja na contramão dos 9 leprosos que não voltaram. Eu intencionalmente agradecer. Eu tenho que gerar a musculatura de expressar gratidão. De falar obrigado. Sabe? De gerar essa cultura de muito obrigado. Inclusive quando fizerem o básico para nós. Só que aqui a gente está falando de uma doença que acabaria com a pessoa. Ela iria perder tudo até morrer. Porque ia caindo pedaços dela, até ela morrer. Coçava, caía um pedaço. Grudava na roupa. É muito difícil. E aí agora a gente vai para Naamã. Naamã é uma referência na palavra. Naamã era alguém que tinha boas atitudes. Ele era bem sucedido. E Naamã, no meio da sua caminhada, teve essa doença. Dizem os estudiosos que fica incubado essa doença. E que em algumas, quem tem, né? Quem pode vir a ter. E que em algumas pessoas isso pode se manifestar. Ou não. E Naamã era bem sucedido. Era querido. E mesmo ele tendo uma escrava em casa, essa escrava se compadeceu dele. Uma menina que estava lá como escrava, falou assim, poxa, se ele conhecesse o profeta que tem lá na minha terra, ele ia se curar. Até numa condição que não era tão boa, nada boa da menina, ela não era maltratada. Ela queria ajudar. Então você vê, fica uma chave aqui para nós. Quando a gente quer ajudar, até num emprego que a gente não quer ficar, a gente pode ajudar. Até num lugar que a gente está fazendo uma coisa que a gente não queria, a gente pode ser bênção. Talvez você esteja lá para ser bênção na vida de alguém. E aquela menina, sem nome, ela foi o alvo de toda a cura de Naamã lá na frente. E Naamã tinha uma história, ele tinha uma vivência. E ele foi pelos caminhos que ele conhecia. Bora. A menina falou com a esposa dele, ele ouvia a mulher. Então ele era um cara bacana. Ele era uma pessoa admirável. Naamã era uma pessoa admirável. A mulher falou para ele, olha, a menina que está aqui em casa falou que tem um profeta lá em Israel. Sério? Vou para lá. Pega as coisas, guardas, vamos para lá. Só que ele foi com o que ele conhecia. Chega lá, o profeta faz o quê? Não vou receber. Ele fica bravo. Porque dentro do conceito da história que ele conhecia, era um protocolo para ele. Porque ele era um militar. Então ele tinha um protocolo a seguir. Que é uma outra chave para nós. Deus escolhe alguns caminhos diferentes do que a gente estava acostumado para também nos tratar. Não é? Parecia estar tudo perfeito. Bom, aí, fala para ele lá no... não acredito que a gente fez essa viagem e eu vou lá no Jordão. Mas esse cara, mesmo tendo esses rompantes, ele era tão querido que os funcionários dele falavam com ele. Meu senhor, se tivesse pedido para o senhor ir qualquer Rio Chique, o senhor ia ir. Vai lá, não custa. Já estamos aqui mesmo. Irmão, você tem dimensão de que as pessoas
que estão ao seu lado pode ser muito mais alvo do milagre do que aquela que você quer pegar para pôr lá no LinkedIn, para mandar, para você ter o seu emprego. Está do seu lado às vezes. Pessoas vendo com você. A gente não precisa limitar o nosso Deus. E ele ouviu a pessoa. Tá bom, vai. E ele foi uma, foi duas. Não está acontecendo nada. Ué, mas não terminou? Eram 7. Por que está no meio do caminho já querendo a bênção? Será que a gente se parece com Naamã? Será que a gente se parece com ele? E olha, devia doer a pele, né? Em uma parte ou outra devia cair um pedaço. Não, a pele não doía, porque ele já tinha perdido a sensibilidade. Mas ele perdia pedaços. Ele perdia pedaços. A sensibilidade já foi. E segura aí, porque nós vamos falar dessa sensibilidade espiritual que a gente vai perdendo ao longo da nossa caminhada também. Que é o que Deus tem colocado no meu coração nesta noite. E Naamã foi lá e foi fazendo. Foi fazendo. E quando chega, eu imagino na sexta. Como é que será que ele estava? Será que a gente não tem adiantado alguns processos na nossa vida? Está cansado? E a vergonha, hein, mãe Edna? De levantar e não acontecer nada. Ele era alguém respeitado. E a sétima era a hora H. Olha aqui. Se Deus falou para você esperar, é para esperar. Porque no final da espera está a sua vitória. Deus não mandou você parar no meio do caminho. Porque a bênção de Deus, ela está ao final do período que Ele tem prometido a você. Ele não é você, homem ou mulher, que se engana ou que minta. Ele te dá o período correto, onde Ele vai preparar você para de fato receber a promessa completa e glorificar o nome dEle. Ele está te lembrando hoje que a insensibilidade da pele por Naamã é muitas vezes a insensibilidade espiritual que nós adquirimos com a maturidade cristã. Cadê o amor? A boca no pó. O dizer, Senhor, eu dependo de Ti. O Senhor prometeu. O Senhor me falou. Não foi mentira. O Senhor, é a Tua voz que eu ouvi. E eu não estou confusa. O Senhor hoje está trazendo aos seus ouvidos aquela voz do seu chamado. Aquela voz que Ele não pode dizer a você, mas que o dia a dia, a distração, os afazeres tem te afastado na ingratidão. Porque Ele já te entregou, só que ainda o tempo não passou. O tempo precisa passar, porque você está sendo lapidada e lapidado através do tempo. O Senhor está falando do seu coração? O tempo de Deus molda a nossa vida para que a gente esteja preparado para receber a promessa. E canta lá. Ele não vai te entregar algo onde você não estará preparado para receber, mas Ele está te lapidando. Ele está te preparando. Mas a sua pele não pode ser insensível. Ela tem que ser curada. Você tem que perceber. E outro dia, treinando uma equipe de vendas no trabalho, eu fui estudar um pouco o apelido da equipe de vendas, que é força de vendas, não é? Equipe de vendas não são chamadas força de vendas? Aí eu fui ver as leis de Newton. Força, um dos significados é a unidade. Presta atenção, é a unidade que tira um corpo do estado da inércia, de estar parado. A palavra de Deus diz assim: a alegria do Senhor é a tua força. Então, o que te faz movimentar no estado da inércia não é você ver, mas é o quanto a presença de Deus está em você. Não é a insensibilidade da sua pele, porque o Senhor tem te curado, mas é a gratidão de saber
que ao receber a cura, há um tempo determinado para todas as coisas. E não adianta você querer abreviar este tempo. E esta é uma palavra profética para algumas pessoas aqui. Não adianta, porque tempo abreviado, maturidade causa morte súbita. E o Senhor não te escolheu para a morte, o Senhor te escolheu para a vida. O Senhor te escolheu para onde você colocar a tua mão. Haja vida, mas precisas crer. Crer como se não houvesse amanhã. Crer como quem depende, não do que vê, mas do que o Senhor lhe falou. A gratidão daquele que recebeu de Deus é: eu estou na tua promessa. Ela está vigente. Pois quando Deus te disse, ela não se cumpriu, a promessa é vigente. E se ela está vigente, você precisa aguardar. Você precisa esperar. Você precisa se fortalecer. Você precisa, Maria da Lamassa, você precisa amadurecer. Você precisa gerar frutos. Você precisa evangelizar. Você precisa servir. Porque enquanto você cuida de pessoas, o Senhor está te lapidando e cuidando dos seus sonhos. Aleluias. Glórias ao Senhor. Há uma profundidade da palavra de Deus indo ao seu coração, dizendo: você precisa agradecer, permanecer, frutificar. E o amadurecer está em manusear a palavra da verdade. Nós não podemos ser a igreja do acho isso ou aquilo. A palavra de Deus diz o que sobre isso. E quando me corrijo pela palavra. Peço perdão pela palavra. Meu irmão tem algo contra ti, se a ele. Eu libero perdão não porque há em mim uma bondade. Eu peço perdão porque sou obediente. E a Bíblia diz que eu devo perdoar para que receba a perdão do Senhor. Eu devo prosseguir. E eu devo lutar pela minha família. Eu devo jejuar. Eu devo acordar. Há vários que dormem. Há vários que arrastam. E o Senhor nesta noite quer fortalecer a sua vida, fortalecer a sua fé, para que você possa, em nome do Senhor dos Exércitos, para sua casa em pé, firmada na rocha. Quando nós vemos lutas que são maiores que nós, ativa em nós a nossa dependência em Deus. Em nós não temos a resposta, mas nós sabemos quem tem a resposta. E o Senhor nos prova. O Senhor manda 1, 2, 3, 4, até que chegue a hora certa da 7ª vez. Mas é importante que a gente entenda quais são as áreas da nossa vida em que a gente precisa depender de Deus. Irmã, você tem um chamado. Irmão, você tem um chamado. Você não é consumidora de conteúdo. Isso é um termo do marketing digital. Você é alguém que se alimenta da palavra para dar frutos e cantarabás. Você abre a sua boca e em nome do Senhor dos Exércitos você ora e é abençoado e abençoa. Levante-se, põe-se em pé hoje, filho do homem, falarei contigo. Revista-se do que Deus tem liberado a nós. Há uma mornidão querendo pegar você. Você pode ficar sem cargo, mas você não pode ficar sem voz profética. Cantarabás. Cargos podem repetir religiosidade, mas voz profética é o Senhor que te dá. E você tem autoridade na sua casa. Você tem autoridade onde você passa. O seu trabalho não é um trabalho que é limitado a só trabalho, só dinheiro. O Senhor te pôs lá para fazer a diferença, para abençoar, para ser abençoado, para construir. Mas é hora de nos levantarmos, abatidos, mas não desanimados.
não prostrados. E o Senhor nessa noite quer renovar o seu povo. Irmãos, é claro para mim essa voz profética liberada para nós nesta noite. O Senhor quer nos renovar. E para nos renovar a gente tem que se entregar totalmente. Nós não podemos estar entre os desertos. Nós prestamos contas. Nós temos pastoreio. Nós damos e temos honrado pessoas. Nós somos lixados por pessoas. Sabe o que é lixado? Se deixar tratar pelas pessoas. O convívio faz com que a gente seja lixado pelas pessoas. Deus nos lapida usando pessoas. Mas quando Ele nos lapida, Ele nos coloca numa outra dimensão. E eu quero que Deus olhe para mim e fale: eu não vos tenho chamado servo, eu vos tenho chamado amigo. Eu quero que o Senhor olhe para nós e veja a excelência em nós. E a nossa excelência estimule a outros. Porque maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Mas a excelência precisa inspirar. A excelência precisa gerar frutos de bondade, de bênção na nossa vida. O que queres que faça? O que nos machucou na caminhada? O que fez de nós perdidos no caminho? Graças a Deus não perdemos a fé, mas muitas vezes perdemos o nosso foco. Reclamamos de... Irmãos, eu decido não reclamar. Quem está comigo? Decida não reclamar. Decida agradecer. E aquilo que você quiser reclamar, boca no pó. Boca no pó. Que aí o Senhor vai te levantar, se for para você questionar. Mas aí Ele vai te dar autoridade para questionar no fórum certo, na hora certa, do jeito certo. Nós precisamos entregar nossos dons e talentos na causa do Senhor. Irmãos, algumas vezes cansa pregar. Por mais que seja meu chamado, eu amo pregar. Mas você precisa assumir esse púlpito. Você precisa assumir esse púlpito. Porque nós precisamos de mais pessoas pregando. Que canta lá amarrados. E a gente quer inspirar você para você estar aqui. Que canta lá amarrados. É o nosso chamado. Mas nós precisamos multiplicar mais pessoas pregando. E nós estamos aqui para ensinar, para aprender. Nós estamos aqui para incentivar você. Ache o seu lugar no corpo e fique lá, dando frutos. Talvez não seja o púlpito, não seja a pregação, mas ache o seu lugar e dê frutos. Ache o seu lugar e gere amor, bondade, presença do Espírito Santo. Famílias de obreiros às vezes são despedaçadas por causa de uma igreja morna, que depende só de obreiros para fazer a obra. Nós não somos essa igreja. Somos uma igreja que se levanta para todos fazerem a obra. Porque todas as nossas famílias necessitam de cuidado. Por isso nós incentivamos todos a fazerem a obra. Cada cristão, um discípulo e um discipulador. Amém? A igreja Kids, que ministra, que é ministrada. A igreja geracional, que é usada no seu tempo para louvor da glória do Senhor. E o tempo do Senhor chegou, porque as portas do inferno não prevalecerão jamais contra a igreja do Senhor. Nem frio nem quente, porque o Senhor não aceita morno. E eu tenho temor quando me percebo morna em alguma coisa. O Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. E essa palavra é uma palavra de cura, mas é também uma palavra de admoestação. É uma palavra de exortação. Para nós, não para vocês, para nós. Porque a palavra de Deus está sendo ativada na minha vida também. Ela está sendo ativada na minha vida. Você diz que não consegue? Você diz que não pode? Quem disse que é você? Eu que faço quando tu abres a boca. Aleluia. Quem disse que é você? Quem disse que o seu tempo acabou? Porque eu uso você do jeito que eu, a hora que eu quiser. Basta que se disponha. Basta que se disponha.
E a alegria do Senhor nos renova. A alegria do Senhor dá um novo sentido na nossa vida. E se esse é o tempo de entender que Deus nos colocou juntos aqui, o que devemos fazer? Que, irmãos, tudo passa. Passa. Quem diria que já teríamos uma neta de 10 meses? Isso até um tempo atrás a gente nem pensava. O tempo passa. As coisas ruins passam, mas as coisas boas também passam. Viva tudo o que Deus tem para a sua vida e para a sua casa. João 10:10 diz: eu te dei vida, e vida em abundância. E não precisa temer, porque eu sou o seu sustento. Eu sou o seu sustento. Você não vai ficar sozinho, porque o Senhor é contigo. Há uma promessa de Deus liberada para nós. Mas há uma disposição que precisa ser renovada. Há um coração inteiro que precisa ser renovado. E quando a gente olha a hanseníase, eu fico pensando quando as nossas peles espirituais estão insensíveis, que o Senhor nos dê sensibilidade para ouvir a sua voz. E quando a gente não entender, que a gente clame, e que a gente ouça, e o nosso coração se alegre, se renove, e a gente se mova na presença, na graça dEle, para que Ele faça. Você se dispõe, nesse tempo da sua vida, a fazer a vontade dEle, do jeito dEle, para Ele. Eu fico curiosa de ver o que Deus irá fazer. Eu quero te chamar a abrir os seus olhos e pensar na sua família, e pensar na sua casa, e pensar o que será que Deus irá fazer por lá. O que será que o Senhor irá cumprir na minha família, na minha vida, nos meus negócios? O que será? Deus é criativo. A uniforme graça de Deus. Deus faz nova todas as coisas. Ele dá sabor de novo. Ele dá sabor de novidade de vida. Mas Ele requer de nós um coração inteiro, uma vida no altar, uma vida de alegria, um evangelho de boas novas, um evangelho sacrificial, que diz não ao pecado. Um evangelho, eu estava ministrando para pastores da nossa igreja, e eu tenho muito respeito quando eu ministro aos pastores. Irmãos, os pastores da nossa igreja são homens sérios, são homens de uma só mulher, são homens que dão as suas vidas, homens talentosos. Pode aplaudir nosso pastor? Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Vocês não veem os nossos pastores com gracinha, mulher na nossa igreja? Homens sérios, idôneos, maridos de uma mulher só, homens que deixam carreiras, que mesclam carreiras com o pastoreamento. Valorize-os, honre-os, e sejam as pernas, os braços e os olhos dele na extensão do reino, para que a obra avance. Eu louvo a Deus por isso. E eu faço isso porque o meu marido é um deles, mas eu faço isso também para os outros pastores, porque é um princípio de honra. É tremendo isso. É tremendo isso. A gente vê escândalos em outros lugares que a gente não vê na nossa denominação. Nós não somos perfeitos, mas a gente vê homens idôneos, mulheres idôneas. Nós somos sérios. Às vezes até quadrados demais a gente, né? Mas antes quadrado, as pirâmides são feitas de quadrado e estão em pé até hoje. Eu sou dessas. Eu gosto de estar com quadrado. Boa base, aí a gente inova. Não vai reinventar o que não tem base. Porque o Senhor é criativo, mas Ele preza por princípios. Quais são os milagres de guarda, de cura? Mas nós não podemos estar insensíveis. A Mariana fala no anúncio aqui do culto doméstico. Nós temos orado com a nossa família. A escola dominical está virando, mas está faltando você. Está virando, está faltando você. Jovens, eu vos escolhi porque sois fortes e já tendes vencido o maligno. A juventude dessa igreja está se levantando. Está se levantando. A gente já percebe a reação. Há muito por fazer. Deus já
está fazendo. Vamos agradecer, vamos construir e vamos viver o que Deus tem para nós. Ministério de Louvor. O que o Espírito Santo fique de pé, por favor. Aleluia. Quais são os seus sonhos? Quais são os seus sonhos pessoais? Quais são os seus sonhos? Quais são os seus sonhos ministeriais? Quais são aqueles sonhos que você dá importância, que você quer entregar nas mãos do Senhor? Dizendo, Senhor, me dá renovo para eu viver os meus sonhos. Senão você perde sonho e não consegue ter força para viver. A gente precisa de força, de visão, para viver os sonhos que Deus tem para nós. Enquanto o Ministério de Louvor adora, quero que você feche os olhos um pouquinho e que você pense, quais são os seus sonhos? Quais são os seus sonhos pessoais, familiares, as suas inquietações? Quais são os seus sonhos ministeriais para este lugar, para a sua vida? Porque Deus não é igreja, Ele vai olhar você, sua casa, é um conjunto de coisas. Sua saúde, é um conjunto de coisas. E Deus quer nos fortalecer nesta noite. Deus está relembrando visões hoje à noite. Deus está relembrando chamados que estavam adormecidos. E outros que estavam até lembrando, estavam faltando força. Para a gente lembrar que para cumprir esse chamado a gente precisa de força.